Os ministros do Supremo devem julgar hoje um recurso envolvendo o ex-deputado João Paulo Cunha, que busca progressão do regime prisional para poder cumprir a pena no regime aberto. Cunha é um dos condenados na ação penal 470. O ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido do ex-deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. Ele foi condenado na ação penal 470 pelos crimes de peculato e corrupção passiva, por 6 anos e 4 meses em regime inicial semiaberto, além da obrigação de devolver mais de R$536 mil decorrentes do crime de peculato. A defesa apresentou documentação comprovando o bom comportamento carcerário e o cumprimento de 1/6 da pena, em razão de trabalho externo realizado e da frequência em cursos oferecidos na unidade prisional. Mas não foi comprovada a devolução do dinheiro. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, em casos de crime contra a administração pública, a reparação do dano é condição para a progressão do regime prisional. A defesa disse não saber quanto pagar, a quem pagar, como e até quando pagar. O ministro determinou que a Advocacia Geral da União informe o condenado como proceder. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Queria que você começasse explicando o que o Supremo pode decidir hoje em relação a João Paulo Cunha. Bom, a grande questão que se coloca aí para os ministros do Supremo Tribunal Federal é saber se esse requisito previsto na Lei de Execução Penal, ele realmente se mostra compatível ou não com a Constituição Federal, na medida em que o João Paulo Cunha pede para que haja a progressão de regime independentemente do pagamento do ressarcimento ao erário público. Então, o que o Supremo vai definir é exatamente essa questão. Nos crimes contra a administração pública, como, por exemplo, o peculato, é uma condição para que haja essa progressão de regime. Existe efetivamente essa condição ela é legalmente exigida, ela é constitucionalmente aceita no que diz respeito ao ressarcimento dos cofres públicos? Essa é a grande questão. A defesa insiste aqui de que haveria, então, possibilidade dessa progressão acontecer sem a necessidade desse pagamento prévio, desse ressarcimento prévio aos cofres públicos. E quais são os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para que haja aí a progressão de regime? A Lei de Execução Penal, ela traz alguns requisitos mesmo, são requisitos que eu poderia dizer de requisitos objetivos e subjetivos. Um dos requisitos, até porque a Lei de Execução Penal estabelece que o cumprimento da pena, ela se dá de forma progressiva. Isso faz parte do nosso sistema de cumprimento de execução penal. Então, as penas elas são cumpridas em regimes progressivos. Ela começa no regime mais rigoroso e pode haver essa transferência do regime mais rigoroso para o mais brando. Para que isso aconteça, é preciso o cumprimento de alguns requisitos previstos na legislação, como, por exemplo, um requisito objetivo previsto na lei é o cumprimento de 1/6 da pena. Esse requisito, ele muda quando se está diante de crimes considerados crimes hediondos. Quando são crimes hediondos, o requisito para a progressão de regime passa a ser de 2/5 da pena e, se houver reincidência em crime hediondo, 3/5 da pena. Então, cumprindo esse requisito objetivo, o tempo de cumprimento da pena, é possível essa progressão, mas não é apenas esse requisito que é observado. Existe ainda o requisito subjetivo no que diz respeito ao comportamento carcerário, Aquele condenado, de que forma ele tem que se comportar dentro da unidade prisional. Então, nesse caso em especial, ficou comprovado o requisito de 1/6 do cumprimento da pena, o requisito objetivo. Também ficou comprovado o requisito subjetivo, porque tem um atestado de bom comportamento dentro do processo e de que não houve nenhum envolvimento do condenado em relação a faltas dentro do presídio. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso acabou indefinindo o pedido por conta de um dispositivo previsto também na Lei de Execução Penal, que estabelece que para as condenações de crimes contra a administração pública é necessário, além dessas situações que eu acabei de mencionar, também o ressarcimento ao erário. Vamos aguardar, então, a análise e a apreciação dos ministros, Em outro caso, os ministros do Supremo julgam habeas corpus encaminhado pela primeira turma. Um homem foi acusado de furtar um par de sandálias.
A discussão é sobre o princípio da insignificância em casos de furto. Neste especificamente, o acusado furtou um par de sandálias e foi condenado a 1 ano de reclusão e 10 dias multa em regime aberto. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que a jurisprudência do STF para a aplicação do princípio leva em consideração os seguintes critérios: o reconhecimento de mínima ofensividade, a inexistência de periculosidade social, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O relator observou também que a jurisprudência do STF tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos casos de reincidência e de furto qualificado, mas entende que este posicionamento pode sobrecarregar o sistema carcerário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido e, na sessão de hoje à tarde, os ministros devem concluir a análise do habeas corpus. Bom, Gisele, essa votação já começou. Como é que está a votação? Nós temos ao todo 3 processos na pauta que tratam exatamente sobre esse tema. Inclusive, são os 3 primeiros itens da pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. São habeas corpus, que todos eles tratam exatamente dessa análise do princípio da insignificância, se ele é aplicável ou não, quando se está diante da reincidência. Então, esse julgamento, de fato, já é um julgamento conjunto, já foi iniciado. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator dos 3 casos e, por enquanto, só ele se manifestou. Ele votou no sentido de que o habeas corpus devem ser deferidos sim, que essa ordem deve ser concedida, deve ser considerada, esses crimes devem ser considerados atípicos e deve então ser aplicado o princípio da insignificância. No momento em que ele proferiu o seu voto, o ministro chegou a lembrar que, da forma como esse princípio da insignificância tem sido aplicado, isso pode gerar alguns casuísmos e gerar, inclusive, o encarceramento de pessoas de crimes envolvidas com crimes de menor potencial ofensivo, sobrecarregando o sistema carcerário. Então, ele entende que essa questão da reincidência e da qualificadora dos crimes não seria um óbice por si só para a aplicação do princípio da insignificância. Quando esse princípio da insignificância ele é aplicado, o que acontece? Bom, quando nós estamos diante de uma situação, né, que atinge esses requisitos mencionados pelo Dalai na reportagem, e aí chega-se à conclusão de que aplica-se o princípio da insignificância, a consequência jurídica disso é que não tem nenhuma consequência penal, né? Quando eu tenho a aplicação do princípio da insignificância, aquele fato ele deixa de ser considerado como crime. E aí, juridicamente falando, a gente chama de fato, ele passa a ser um fato atípico, porque para que uma conduta seja considerada ilícita, do ponto de vista, né, da nossa legislação penal, ela precisa ser um fato típico, ou seja, precisa estar prevista na lei como ilícito penal, e tem alguns requisitos. Então, quando se reconhece essa insignificância, essa ofensividade mínima ao bem jurídico protegido previsto na legislação, então chega-se à conclusão de que aquele fato ele não é considerado crime, ele é atípico e com isso acaba gerando a absolvição. Gisele, o que mais há na pauta, rapidamente? Bom, uma característica da pauta é que ela está tipicamente penal, né? Todos os 10 processos previstos, e aí eu não estou falando das listas dos ministros, mas eu estou falando naqueles 10 processos que estão já previstos na pauta de julgamentos do plenário, quando se abre ali o link da sessão plenária, são todos de matéria penal. Eu daria destaque também para 2 outros habeas corpus que tratam da figura do tráfico privilegiado, que foi inserido com a lei de drogas, e a partir dessa figura do tráfico privilegiado que o Supremo Tribunal Federal vai definir é se essa figura ela pode ou não ser considerada como um crime hediondo. Ainda temos também uma revisão criminal do ex-deputado Natan Donadon, pede aí uma anulação da sua condenação. Então, a pauta está bem interessante, são ao todo 10 processos, todos de matéria penal, e a gente aí aguarda que os ministros possam, então, definir questões de extrema importância e que vai acabar colocando um ponto final em discussões existentes aí com uma certa frequência nos tribunais brasileiros. Vamos esperar, então.